Boa tarde, sejam muito bem-vindos conosco em mais uma terça-feira para falarmos sobre passo a passo para exportação. Hoje nós vamos estar falando de convergência regulatória e de produtos. Estamos aqui hoje com o Maurício Prazaki, presidente do IBREI, e com a Alessandra Marcelino, do Grupo MAP, também do IBREI e do CCX. Eu sou Gislaine Carrijo, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da ABCasa, Associação Oficial de Artigos para Casa e Decoração. Estamos aí à disposição de vocês, interaja conosco aqui no chat, deixe suas perguntas, comentários, que nós vamos interagindo aí dentro do possível. Sejam muito bem-vindos e aproveite essa tarde conosco. Maurício, seja bem-vindo, Alessandra, passo para você, Maurício, muito obrigada. Obrigado, Gislaine, bom, prazer estar aqui de novo, junto com vocês, dando continuidade ao nosso trabalho dessa trilha de internacionalização. A gente já teve aqui uma série de eventos muito bacanas, falando aí sobre todos os assuntos importantes aí que as empresas têm que pôr atenção para fazer esse processo aí de internacionalização de seus negócios. E hoje nós estamos aqui com a Alessandra Marcelino, que já há um tempo faz parte aí do nosso instituto, ela que é diretora regional do instituto lá em Santa Catarina, tem experiência super vasta aí com internacionalização de empresas, tem ajudado um monte de empresas brasileiras a conseguir ganhar seu espaço aí no mercado internacional. Então, uma pessoa que pode falar assim, com bastante experiência de vida, né, realmente de pôr a mão na massa, e que vai trazer um pouquinho de um assunto que é um ponto que a gente colocou aqui no programa, porque é um ponto que muitas empresas esquecem, né, na hora de fazer a internacionalização de um projeto. Então, muita gente faz aí sua pesquisa de mercado, faz a parte de marketing, que a gente já tratou aqui, faz aí toda a parte de tributário, né, um planejamento e tal, e muitas vezes esquece de ver um aspecto que é super importante, que é a adequação do seu produto na questão regulatória, né? Então, toda essa parte de convergência regulatória e da convergência do produto, então a gente trouxe esse tema para dentro da trilha. Então, nós vamos falar sobre esse tema hoje aqui com a Alessandra, que tem bastante experiência no assunto, e esse tema também é mais um dos temas que vai estar constando do nosso curso depois de capacitação, que também vai ser um tema coordenado pela própria Alessandra, que vai falar com vocês hoje. Então, eu espero que vocês aproveitem aí o material que a Alessandra vai trazer para vocês, e a gente vai passar a palavra para ela, e depois a gente vai voltar aqui para bater um papo e tirar as dúvidas aí de quem estiver assistindo. Alessandra, está com você. Obrigada. Bom, eu acho que, primeiramente, né, agradecer a oportunidade do IBREI, né, de ter me colocado na posição como diretora aqui em Santa Catarina. Então, foi um convite muito, muito alegre e muito recebido, né? Muito, muito obrigada, Maurício. E aí, é claro, através, né, do IBREI, conheci a Gislaine e o trabalho, né, muito legal da ABCasa, que eu acho que o home decor, né, do Brasil, ele sempre teve, né, essa força do design, da criatividade, e eu acho que, né, o trabalho da Gislaine, a equipe, né, da ABCasa, que vem trazer isso, né, para o Brasil ser mostrado, né, tipo, olha, nós somos muito mais, né, nós temos muito mais, né, e podemos estar dentro da sua casa, né, então eu acho isso muito, muito bacana, também agradeço muito, Gislaine. Então, enfim, vamos começar, então, com essa etapa, né, como diz o Maurício, uma etapa mais chatinha, né, não é como vender mais, não é como negociar com o árabe, não é como negociar com o europeu, mas ela é necessária, né, como toda etapa, e eu sempre gosto até de colocar assim, que eu acho que é uma das etapas mais importantes, uma até das primeiras a ser vista, né. Então, eu acho que agora eu consigo, né, Gislaine, compartilhar aqui a apresentação que eu trouxe. Consegue ser, Alessandra. Então, tá bom. Qualquer problema, nos chame aqui que a gente ajuda. Tá. Agora é tudo virtual, né? Então, vamos ver. É ao vivo. Não dá nem para editar, né? Agora é tudo ao vivo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela nossa apresentaçãozinha. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela já? Ainda não, Alessandra. Não, mas já vai entrar, vamos ver. Tá bom, então já vamos começar agora. Acho que eu já pedi aqui, acho que agora já foi.
Vamos ver se vocês conseguem enxergar agora. Agora foi. Agora sim. Foi? Então, bom, gente, primeiro, né, eu vou me apresentar um pouquinho para falar da embalagem e rotulagem, para vocês até entenderem, né, um pouco, né, da onde eu vim e por que me embrenhei nesse ponto, né, de embalagem e rotulagem. Então, eu sou formada em comércio exterior pela Univale, uma universidade aqui de Santa Catarina. Em 1994, né, lá atrás eu iniciei no meu primeiro trabalho, né, de marketing, varejo. E o curioso é que depois de eu ter trabalhado 2 anos numa agência de marketing, o varejo, eu fui trabalhar na loja da família. E a loja da família é de piscina. Então, veja que já naquela época eu já tinha que imaginar como que eu ia fazer uma transferência de uma piscina de 10 metros por cima de uma casa. Então, quer dizer, já estava lá, né, pensando na área da logística. Em 2000, eu iniciei a minha área em comércio exterior, na área de freight forwarders. Depois eu migrei né, para JAS e para Daxer, as 2 empresas, né, multinacionais aqui no Brasil, onde consegui, né, alguns cargos como executivo, enfim. Em 2006 eu decidi abrir a MAP Logistics, que é o Freight Forwarder, que é onde a gente transita com muita embalagem, né, com muita logística, acaba entendendo os pormenores, né, de todas as situações. Depois, em 2008, eu abri a MAP Business, em 2000, que é uma trading, né, uma comercial exportadora e importadora. E em 2019, então, eu estou aí cruzando o Atlântico e abri, então, uma trade em Portugal para poder fazer um trabalho que, inclusive, a gente vem conversando, né, com a AB Casas, de fazer toda uma espécie de marketplace justamente para essas empresas, né, brasileiras que querem adentrar na Europa, a nossa empresa ela poder ser uma plataforma e dar esse apoio. Além disso, eu sou consultora do Banco Mundial On Demand desde 2013, diretora do IBRE de Santa Catarina desde 2018 e sou também delegada da CCX desde 2019 aqui em Santa Catarina. Bom, e aí palestrante, consultora, mentora e aí tudo que a gente, né, pode aí estar, né, transitando na área do Comex. Para a gente começar, antes de a gente entrar na embalagem, gente, e na rotulagem, é muito importante as empresas, de forma geral, elas terem o foco muito claro, né? Então, quando eu falo o foco, é realmente você definir qual país, qual mercado você quer adentrar, porque fica muito vasto, né? Embalagens, rotulagens, caixas, padrões, né? Vocês vão ver que eu botei a bonequinha russa ali, né? Que talvez muitos estejam se perguntando, porque a bonequinha russa, como a maioria, né, deve conhecer, ela é uma dentro da outra, né? E o curioso é que mesmo que você sacuda ela ou mexa, ela não se machuca, ela não se arranha, ela é feita de uma maneira que justamente é para que ela, até o final, até a última bonequinha, que é a sólida, né, vamos colocar assim, que é o produto de vocês, que nesse caso, esteja sem qualquer arranhão. Então, eu coloquei a bonequinha russa para vocês poderem entender a quantidade aí de etapas, né, de convergências e preocupações que a gente tem que ter antes de a gente adentrar numa parte de etiqueta, por exemplo, né? Então, assim, o foco de vocês, a pesquisa de mercado, ter a segurança que aquele mercado que vocês vão entrar, a partir daí a gente pode começar a parte das orientações. E aí, quando a gente vem nessa parte ampla de orientações, vem muitas perguntas, né? As pessoas acabam tendo muita dúvida, não sabem muito bem como pesquisar isso, o que é preciso fazer. Então, a gente vai começar pela nossa primeira bonequinha. O container. Gente, o container, ele é uma embalagem, né? Então, hoje a gente tem container aéreo, a gente tem container marítimo, tem vários tipos de produto que precisam de container, a gente tem as aplicações dos containers, né? Então, open top para cargas maiores ou containers que são todos fechadinhos. Eu vou tomar como base hoje o container mais simples, que é esse container aqui das fotos que vocês estão vendo. Uma das pontos para vocês poderem levar em consideração, né, por que eu comecei pelo container? Eu já tive casos do cliente, ele fazer um material maravilhoso, fazer um pallet da cabeça dele, que ele achou que seria bom, porque ele poderia botar muita mercadoria dentro, só que ele esqueceu de um detalhe.
ele esqueceu das medidas internas do container. E a caixa, esse pallet, ele não entrava no container de forma alguma. Parece algo até muito básico, né? As pessoas dizem, nossa, Alessandra, mas isso é básico. Mas para quem não é adaptado ou acostumado a estar trabalhando com um tipo de container, ele vai, às vezes, pegar a dimensão externa, calcular o pallet dele, colocá-la, e aí ele acha que vai entrar, e não vai, né? E eu quis botar aqui uma foto do container aberto, justamente para vocês poderem ali verem, perceberem perto da porta que você tem uma medição diferente ali. Então, quando você for calcular o seu pallet para exportação, ou às vezes se o seu produto não precisa ser paletizado, sempre leve em consideração as medidas internas dos containers que vocês poderiam estar usando, tá? Um outro ponto, né? O container, ele, claro, ele próprio já é regulado, então não é aqui que eu vou ficar explicando sobre o container, mas um ponto que também eu gosto muito de levar, que é daí sim uma legislação do país, às vezes é a limitação de peso. Então, tem países que, para eles poderem manter a rodovia, né, por muito mais tempo, eles têm uma preocupação da limitação de peso. Então, por exemplo, existe nos Estados Unidos, inclusive, estados que têm uma limitação de peso de 13 toneladas, de 15 toneladas. Então, mesmo que você vá para o estado, vamos supor que você vai ter que atravessar, né? Chegou num estado X, vai ter que atravessar por um estado para entregar lá no outro, né? No Y, vamos dizer, né? Lá no terceiro estado. Quando você vai passar nesse estado do meio, nesse estado intermediário, e ele tiver limitação de peso, você vai ter que seguir aquela regulamentação, aquela legislação daquele país, daquele estado, na regulamentação de peso. Então, veja que isso pode ser por país, pode ser no estado, e normalmente essas limitações de peso, quem vai poder estar oferecendo para vocês essas informações é o agente de carga. Eu gosto de chamar atenção nesse item, porque muitos clientes que às vezes eu trato, eles olham para mim e dizem, não, Alessandra, a minha mercadoria eu posso botar até 25 toneladas tranquilo. E aí ele vai lá e faz toda a composição dele de custo de exportação em cima de 25 toneladas. Então, veja que se ele tem uma limitação de peso no país de destino dele, ele pode estar tendo, obviamente, um prejuízo, porque ele vai estar assumindo custos em cima de 25 toneladas, que na verdade ele só vai poder exportar 13 toneladas. E aí, nesses casos, às vezes vale mais a pena ele mandar de outra maneira, como um consolidado, e não um container inteiro dele. Então, assim, a limitação de peso, gente, ela é muito importante. O destino que vocês, né, traçarem para trabalhar, vocês olharem essa limitação de peso na rodovia. Se forem países ou destinos que trabalhem com ferrovia, tudo bem. Aí é uma questão de, né, só transitar. Mas a rodovia realmente ela tem esse ponto. E eu também gosto de chamar atenção para o tipo de produto, né? Tem produtos que eles podem ir normalmente num container, como esse que eu mostrei, mas tem produtos que eles já são refrigerados, outros produtos já são químicos, produtos que são de alimentos, normalmente você tem que pedir um tipo especial de alimento. Então, tudo isso equivale, né, às regulações também lá fora, né? Então, assim, tem países que têm uma certa dificuldade de trânsito, né? Então, às vezes, tem que fazer uma desova num porto, porque não transita com container até o destino final, né? Porque o destino final, às vezes, é muito longe. Então, tudo isso é uma maneira que vocês teriam que sempre estar olhando, né? Como é que esse meu container vai chegar lá? Porque mesmo que o frete seja de responsabilidade do importador, o exportador ele é corresponsável também pela logística. Então, eu gostaria, né, comecei com a nossa primeira boneca, a maior bonequinha russa aí é o container. Aí depois a gente vem para o pallet, né? Essas normatizações e regulações do pallet, eu coloquei aqui, claro, bastante, não vou ler todos, mas se vocês olharem, em vários continentes, né, são diferentes. E quando a gente está tratando de pallet, é claro que você pode aplicar um pallet, por exemplo, eu vou trabalhar com o pallet PBR, por exemplo. Tudo bem, só que você sempre é aconselhável a estar explicando para o seu importador e falando para ele qual pallet você está usando. Por quê?
Porque, às vezes, no armazém dele, ele tem uns tipos de empilhadeiras diferenciadas, ou ele quer um pallet europeu, porque ele vai conseguir empilhar um pallet, né, em cima do outro sem ter problema de ser o mais largo, ou da dimensão ser diferente. Então, essa é uma condição que, muitas vezes, ele não é um regulatório, mas ele é uma orientação na negociação entre o exportador e o importador, né? Um dos pontos do pallet, né, que eu sempre gosto de chamar a atenção, é a parte da certificação do pallet, né? Então, assim, o que é isso? Existe já um acordo internacional entre vários países para não transitar pragas entre si, né? Então, por exemplo, uma flora, um inseto que tem no Brasil, para ele não estar indo lá para a Europa. E então, existe um tratamento chamado de fumigação. Esse tratamento, gente, existe o regulatório. Aí sim a gente está falando de regulatório do pallet, que é a fumigação. A fumigação, para cada país ou Europa, eles normalmente pedem um tipo de fumigação, que é a fumigação ela é passada por um tratamento químico. Então, às vezes, na América do Norte, ele vai exigir um tratamento químico que é diferente da Europa. Então, quando vocês forem comprar um pallet para exportação, né, e isso tem que estar dentro, né, de uma análise de custo, vocês teriam que verificar, se eu vou mandar e o meu foco é Europa, eu vou verificar quais são os produtos químicos que a Europa aceita. Por quê? Porque no pallet vai uma estampa do tipo de químico que foi utilizado para fazer a fumigação. Então, assim, nós temos aqui pallets, né? O australiano, tem o europeu, mas a gente também tem os pallets, por exemplo, de plástico, que são muito usados em alimentos. São plásticos, como é plástico, você não vai precisar fumigar. Então, assim, só que ele tem um custo um pouco mais alto. Outros tipos de mercadoria, às vezes, por exemplo, até como vestuário, eles às vezes nem usam o pallet, porque às vezes eles usam em menos quantidade, acabam, né, mandando via aéreo, então ele não vai, às vezes, ter toda essa paletização. Mas para produtos que são necessários o pallet, eu sempre indico fazer essa verificação, né? E informar ao importador o tipo de pallet que você usou. Porque ele pode, às vezes, você, por exemplo, pode pegar um da América do Norte, né? Que é 1,01 por 1,21, por exemplo, e a Europa dizer, olha, na verdade, eu queria que você mandasse para mim 1 por 1,20, né? Então, quer dizer, veja que com isso tudo você vai acabar tendo, às vezes, um retrabalho em estar fazendo. Por isso a importância lá da primeira parte, para onde você quer ir, né? Então, assim, o foco ele é muito importante para que você possa estar entrando nessa parte regulatória. Aqui eu trago algumas informações e eu trouxe aqui 2 imagens de armazém. Você imagina o seu pallet num armazém desse, sem identificação, né? Então, assim, normalmente vai o nome do exportador. Por que eu quis colocar exportador? Porque muitas indústrias não exportam. Elas manufaturam, vendem para uma outra empresa, uma comercial exportadora, por exemplo, e essa comercial exportadora vai fazer o envio. Então, o nome do exportador ali é da comercial exportadora, né? Tem indústrias que elas terceirizam, né? Então, ou seja, elas próprias, elas colocam a marca delas como indústria brasileira, mas não são elas que fazem, de fato, a mercadoria, mas elas exportam. Então, o nome sempre vai do exportador, o importador, né? E o número de pallet. Então, se você está trabalhando com mais de 3, 4 pallets, é interessante você botar aquilo, 1/1, 1 de 2, 2 de 2, né? Por quê? Porque se um pallet seu entra e se perde, ele vai enxergar, opa, peraí, esse aqui é 3 de 4, né? Onde é que estão os outros 3 aqui que eu tenho que botar ele junto? Então, se torna mais fácil para o operador logístico, né, fazer. Número do booking, número de nota fiscal, número da invoice, e eu sempre coloco, né, uma forma fácil de lidar com o pallet, nos 4 lados colocar essas mesmas informações. E principalmente, gente, orientação de empilhamento. Existem, às vezes, pallets que não podem ser empilhados. Então, se eles não podem ser empilhados, isso tem que estar identificado, né? E fora isso,
eu sempre gosto de estar... Quando você trabalha com um importador e que é de outro país, você tem que ter um diálogo. Então, o que normalmente eu aconselho? Manda para esse importador, olha, tá aqui um modelo de como vai ser a etiqueta do pallet, né? E se ele disser, olha, aqui eu preciso que você coloque o meu número do CNPJ, o meu RUC, o meu RUT, o meu ID, ou eu preciso que você coloque que é made in Brasil, ou eu preciso que você, olha, aqui eu preciso que você coloque que eu estou sob a lei número tal do meu país, porque senão ele vai verificar e eu vou ter que pagar um custo a mais no armazém. Então, assim, veja que muitas vezes a parte de rotulagem, embalagem, ela sempre alinha muito com as informações que o importador vai lhe solicitar, porque ele sabe muito mais da legislação dele, né, do que às vezes nós que vamos começar a fazer a exportação para aquele país. Então, por mais que a gente faça o estudo, as orientações daquele país, a gente sempre faz o quê? Modelos de aceite. Porque às vezes ele lá também vai pedir, às vezes, uma informação. Eu queria que você colocasse o número do meu pedido, né? Então, assim, essa parte também passa pelas orientações junto ao importador. Eu vou falar agora da nossa terceira bonequinha russa, que são as caixas. Esse aqui dá problema. Porque, assim, o que é, né? Qual o objetivo de caixas envoltos? E não só caixas, por exemplo, muitas vezes os rolos de tecidos, eles são envoltos em plásticos, né? Então, assim, plásticos mais reforçados. E eu sempre gosto de colocar o seguinte, as caixas, pessoal, na exportação, ela tem que ser reforçada. Se você conseguir entender um pouco da cadeia que as caixas elas vão andar, elas andam por várias etapas. Então, ela normalmente é reforçada ou ela é com colmeia, né? E ela tem normalmente as medidas coerentes com o pallet. Por quê? Para que você possa colocar e usar mais caixas nesse ponto, né, do pallet. Então, não adianta você, às vezes, fazer caixas que, por exemplo, não cabem. Se você for olhar a imagem que eu coloquei aqui, veja que as caixas, elas ficam rentes. E, às vezes, você pode trabalhar com diversos tamanhos de caixa, mas tenham sempre as dimensões. E nas caixas, obviamente, a gente tem as marcações também. Então, que é o meu próximo, que a gente tem várias leis, pessoal, né? Muitas vezes as pessoas acham que, eu boto numa caixa e mando, né? E não é. A gente tem vários tipos de leis, a gente tem a BNT, a gente tem lei de resíduos sólidos, a gente tem lei para gêneros alimentícios, a gente tem lei por causa de condutas e atividades, né, atividades ao meio ambiente. Então, assim, se você for verificar, mesmo que seja uma caixa para exportação, a gente tem leis, né? A gente tem orientações que já são reguladas através do nosso país. Então, o ponto da exportação, muitas vezes, essa convergência regulatória, eu sempre coloco o seguinte, se você mantém atualizado, né, dentro da lei brasileira, é bem provável que você vai mudar muito pouco para o país de destino. A dificuldade, muitas vezes, da indústria brasileira é que ela não segue 100% as orientações da nossa própria legislação. E aí, quando ela vai lá para fora, ela acha que lá fora é que exige muito. Então, é isso que normalmente eu indico. Verifique a legislação que você está sob, né? Então, ou seja, o meu é alimento, então você está com Anvisa. O meu é bebida alcoólica, você está com mapa. O meu é parte de máquinas, né? O meu é parte de metro. O meu... Então, assim, verifica sempre com quem você tem, né? Para onde que você precisa estar passando as informações. Então, assim, a gente tem instruções normativas, e outras, né, informações que já ali neles já vão conter as informações que você vai precisar colocar dentro das caixas, né? Então, aqui eu coloco, assim, alguns pontos, né, básicos, né, da indicação das caixas. Novamente, às vezes a gente vem no D para, né, o número de pallet ali, né, por exemplo, às vezes a caixa número 20 está no pallet 1, a caixa número 55 está no pallet 2, né? Então, ou seja, você consegue estar fazendo o quê? O rastreamento, né? Então, a parte também de embalagens, ela passa por rastreamento.
número do booking, número de nota fiscal, invoice, né, se vocês têm necessidade disso, não é obrigatório, orientações de empilhamento, Made in Brasil, país de destino, código de barras, QR Code. Então, ou seja, a maneira de como vocês vão transitar as caixas, né, existem também essas regulamentações, obviamente, lá fora, mas boa parte das informações vocês já têm aqui, só que muitas vezes não é aplicado. Alessandra, eu preciso fazer uma caixa específica para exportação? Não é que você precisa fazer específico. Se você já tem uma caixa reforçada e você usa no Brasil, você pode estar utilizando essa. Você não precisa fazer uma só para exportação. O que eu indico? Cada vez que você vai mandar fazer caixa, né, para você botar o seu logo, você pode ir adaptando cada vez mais e colocando mais informações, aonde até pode ser bilíngue, por exemplo, né? Alessandra, as caixas precisam estar em outro idioma? Sim, porque vejo que às vezes quem vai manusear lá na Inglaterra é uma pessoa que não fala português, então é claro que a caixa teria que estar bilíngue, né? Às vezes até trilíngue. Essa caixa ela vai transitar dentro de supermercados. Então a parte regulatória de embalagem, gente, também passa pela caixa. Muita gente acha que a embalagem é só da embalagem secundária e primária, e não é, tá? A gente também passa pelas caixas. Agora, a embalagem secundária, né? Aqui, como é muito amplo, né, e são N tipos de produto, eu consegui colocar algumas coisas apenas para vocês terem orientação, né? Então, assim, tem produtos que não usam a embalagem secundária. Por exemplo, vou dar um exemplo, cremes para as mãos. Muitas vezes você vai lá, pega aquela embalagenzinha de plástico, né? Ela não tem uma embalagem secundária. Mas, por exemplo, remédios. Remédios você tem a caixinha. E essa é a embalagem secundária, né? Porque ela não envolve o produto diretamente. E nessa convergência de regulação, a gente acaba verificando que as rotulagens, elas têm que estar específicas com o país de destino. E muitas vezes existem o registro no país de destino, que é isso que às vezes a gente tem que cuidar. Então, o que as pessoas elas confundem muitas vezes? Eu tenho a minha embalagem aqui no Brasil, eu vou lá, eu traduzo em inglês e boto a etiqueta e mando. Gente, bota em inglês e manda para onde? Né? Porque assim, a gente tem Inglaterra, tem Estados Unidos, tem Austrália, tem Nova Zelândia, tem Canadá, que falam inglês. Mas cada país desse tem uma regulamentação, né? Então, assim, se o seu produto é comida e cosméticos, por exemplo, você vai passar por um FDA nos Estados Unidos. Mas se você for, por exemplo, um Inmetro, você já vai passar por um outro tipo de certificado. Então, muito cuidado com as traduções, que as pessoas, não, olha, o meu produto já está pronto, ele já está traduzido. Ele está traduzido ou ele está regulado, né? Foi buscada essa informação, então, assim, a embalagem secundária aqui eu coloquei alguns itens, né? País de origem, fabricante, isso sempre vai ter, importador, domicílio do fabricante, que é o endereço, mas, por exemplo, se for cosméticos, modo de uso, né? Se for, por exemplo, alimento, né? Ali advertências e restrições, por exemplo, contém glúten, contém lactose, né? Então, rotulagem aí específica. O que eu quero dizer com essa rotulagem, né? Às vezes, dentro da caixinha, vem também uma ficha ou uma maneira de, por exemplo, a tintura do cabelo, né? Ou, às vezes, algum tipo de produto para utensílio doméstico, vem ali como usar, não colocar na voltagem 220, mas 110. Então, essas informações, essa rotulagem específica, ela entra tudo dentro da embalagem secundária, né? Prazo de validade, quando tem validade, né? Número do lote, código de barras. Então, você veja que você vem com um rastreio na parte da embalagem secundária até você chegar na embalagem primária, que é a que está em contato com o seu produto. Muitos produtos não têm embalagem secundária. E até eu dou um exemplo de uma embalagem assim que eu percebi, até uma vez eu conversei com uma cliente que seria a embalagem de sapatos, por exemplo, né? Ela mandava sempre em caixas e eu falei para ela, mas por que vocês não fazem uma embalagem colmeia para sapatos?
né? Por quê? Porque a embalagem secundária dela era a caixinha do sapato e ela ainda botava o sapato dentro de um saquinho, que esse saquinho seria a embalagem primária, né? E ela olhou para mim e disse, porque você manda rasteirinha, você manda sapato baixo, dentro de embalagens que são grandes, ocupam uma cubagem. E aí ela ficou pensando, realmente eu poderia fazer, por exemplo, uma caixa colmeia, diminuir, né, o meu tempo, né, de estar organizando, montando caixa, etc., e seguir para uma embalagem única com vários sapatos, né, vários pares de sapato ali dentro. Então, assim, veja que muitas vezes você pode diminuir a quantidade de embalagem. Uma das coisas assim que na Europa hoje é uma tendência muito grande, por exemplo, não tem embalagem para creme dental secundário. Aqui no Brasil a gente ainda tem. Então, a embalagem secundária, ela normalmente é um espelho da embalagem primária, né? Ela traz as informações que vão ser praticamente iguais à da primária. Vamos lá, depois. A embalagem primária, a gente está falando tanto dela, a mesma coisa. A gente vê ali nome do produto, tipo que pertence. Além daquelas informações da embalagem secundária, a gente tem ainda a parte de prazo de validade, conteúdo. Então, vejo que praticamente são as mesmas informações. E eu gosto de chamar a atenção para as embalagens e essas rotulagens, porque muitas vezes as indústrias elas têm custos a mais por não estarem adequando a embalagem primária, né? E essa embalagem primária, normalmente, pessoal, é o espelho do Brasil. Então, assim, o Brasil, nesse ponto, a gente tem uma legislação muito detalhista. Então, se você hoje já trabalha com o Brasil dentro de uma informação com muito detalhe, é bem provável que você vai ter que mudar muito pouco as embalagens suas lá fora. O que pode acontecer na embalagem primária são as quantidades. Eu vou dar um exemplo. A gente teve um cliente que ele queria exportar spirits para a Europa e a garrafa dele aqui era de 750 ml. Só que na Europa, para spirits, o regulatório é 700 ml. Então, ele teve que ir no mercado buscar uma garrafa que suprisse, né, o regulatório europeu. Então, o ponto da embalagem primária, que é o uso, é nisso que eu vejo assim, a maior dificuldade. Por quê? Porque às vezes você já tem uma máquina que embala, que corta, que pesa, dentro de um tamanho já feito. Na embalagem primária, por exemplo, a gente tem um ponto do onces, né, nos Estados Unidos, que eles não usam quilo, e né, pounds na Inglaterra. Então, é onde a gente começa a entender um pouquinho das divergências, das adaptações devido àquele mercado. Não é que eles não vão aceitar em quilo, só que para eles é mais difícil eles poderem vender isso no consumidor final, porque o consumidor final não vai querer ficar fazendo conta matemática se vai valer a pena comprar ou não o seu produto. Então, a embalagem primária e a embalagem secundária, gente, ela é quase um espelho uma da outra, né? Diverge muito essa parte mais regulatória do país em questão da quantidade do produto na embalagem. Então, o que eu posso mais hoje, assim, estar passando para vocês da embalagem primária é verifiquem no país, no foco de vocês, se hoje, com o produto que vocês têm de 50 gramas, por exemplo, lá essa legislação aceita. Porque talvez ela vá pedir que seja 45 gramas. E aí é onde a gente volta para casa e diz, eu tenho como adaptar a minha máquina para dosar 45 gramas? Eu tenho como adaptar a minha cortina porque as paredes são mais altas? Eu tenho como adaptar, como que eu posso fazer essa adaptação? Então, sempre partir do ponto, né, que existe uma regulamentação. Você aqui está sob as normas da BNT, provavelmente lá fora vai ter também essas mesmas normas. Você está aqui com o mapa, lá fora também vai ter o Ministério. Você vai estar aqui com a Anvisa, lá fora também vai ter. Então, sempre busquem verificar o paralelo desses órgãos que fazem essas licenças. Alessandra, mas isso o importador não poderia fazer? É claro que o importador ele pode fazer. Só que veja que muita gente está oferecendo um produto concorrente ao seu para o importador. Então, se você tem pelo menos uma apresentação, né, do seu pallet, da sua caixa,
da sua embalagem secundária, da sua embalagem primária, traduzida na língua dele, dentro das normas dele, vai ser muito mais fácil ele ler e dizer, poxa, você está ok, então eu vou fazer um pedido. Agora, se ele recebe e ele começa a fazer o pedido, né? Manda sua ficha técnica, manda a embalagem, manda isso, e nada está pronto, ele vai desistir. Ou ele vai achar muito difícil, ou ele vai te colocar para um segundo momento, porque ele diz, aqui eu vou ter que explicar muito mais coisas até ele chegar dentro do que a minha legislação exige. Então, assim, esse é um dos pontos, tá? De embalagem secundária e embalagem primária. Etiquetas, placas, mas Alessandra, o meu eu vendo motor e o motor eu não tenho essas embalagens todas. O motor, na verdade, eu boto ele dentro de uma caixa, mas eu não tenho essa embalagem primária e, né, eu só tenho que botar uma placa. E justamente, às vezes você vai ter que colocar essa placa, né, com o número do lote, algumas outras informações, né, de como foi feito, mas veja que, de novo, a gente está falando como se fosse a embalagem primária, né? Que daí às vezes pode ser também etiqueta. Eu tenho a etiqueta do vestuário. Então tá bom. A etiqueta do vestuário, ela segue também uma norma da BNT e é onde você tem ali que botar às vezes uma composição, né, do percentual, por exemplo, do que tem de fibra, de algodão. Você tem, né, um tratamento, por exemplo, a ser dado de como lavar, como passar, né? Então, ou seja, tanto as etiquetas, placas, ou às vezes outras intenções que você tenha que ser informativo, é interessante você buscar o órgão regulador do país de destino. Então, quando foi esse convite, né, para falar sobre embalagens enfim, regulatório, eu me encontrei numa seara do tipo, como eu vou falar disso tudo em tão pouco tempo, mas que fosse mais uma questão de orientação para vocês na prática do que muita teoria. Porque, às vezes, na maneira de como a gente enxerga as coisas, a gente vê que é muito longe. Mas se você hoje já trabalha dentro de uma normativa, dentro de um regulatório brasileiro, você vai precisar adaptar pouco, não é muito, né? A gente trabalha com N indústrias que a gente teve que fazer, a gente faz o levantamento, sim, das embalagens, rótulos, o que tem necessidade, mas, como eu falei, devido ao Brasil ele ser tão detalhista na legislação, muitas empresas têm que adaptar muito, muito pouco, eles não precisam adaptar muito. Mas alguns produtos têm que ter o registro. E aí isso é uma outra conversa sobre registros. Então, gente, concluindo, né? Eu fiz aqui a nossa bonequinha russa da logística, né? Que então a gente começa ali, faltou o container, mas é o pallet, a caixa, né? Às vezes, outro tipo de conglomerado de embalagens, né? Secundária até a gente chegar à primária. Mas a importância de entender cada etapa e entender que a embalagem não é só o produto, mas a embalagem de como você vai entregar este produto é muito importante. Então, a gente já recebeu caixas que praticamente estava, né, cortada, caixas aquela ondulada, não são caixas adequadas para nenhum transporte, nem mesmo dentro do Brasil, porque ela machuca. Então, sempre verifiquem esse tipo de produto, qual o seu tipo de produto e qual a caixa que seria mais interessante para você, levando em consideração principalmente qual país você quer exportar, né? Então, Estados Unidos é uma regulamentação, Europa é outra, Peru é outra, Nicarágua é outra, Japão é outra, né? Tem países, inclusive, que evitam, né, o lixo. O Japão, por exemplo, ele nem aceita isopor. Então, veja que cada tipo de legislação, cada país, ele é uma legislação diferente. Então, trazer esse tema, né, tão amplo, eu não teria como fazer, né? Porque senão a gente passaria aqui horas falando sobre vários países. Mas o que eu quis demonstrar para vocês é que a gente tem aí um caminho, sim, de vários tipos de embalagens no meio do caminho, de várias convergências regulatórias e, principalmente, mantenham-se atualizados dentro da legislação brasileira, que vocês já vão estar, olha, não é nem meio caminho andado, já é 3/4 do caminho para poder fazer a exportação. Então, mais uma vez, agradeço a Gislane e o Maurício e convido vocês para estarem aí
voltando para a nossa conversa. Obrigada. Muito bem. Oh, que aula, Alessandra. Puxa vida. Foi Um prazer foi rápido e um prazer te ouvir falar, viu? Porque até estava comentando aqui nos bastidores com a Gislaine aqui nas mensagens que é um tema tão complexo, né? Um tema tão técnico, mas você consegue passar de uma forma tão leve. Acho que fruto da experiência, né? Que é gostoso de ouvir falar, né? Porque Maurício, olha, eu quebrei um pouco a cabeça porque muita gente fica no foco da embalagem primária e secundária. Mas a gente tem muito problema em paletização, a gente tem muito problema com caixa, então, assim, tem que entender que o regulatório também passa por esses dois pontos, né? Mas fico feliz aí e muito agradecida. Só isso que eu tenho que agradecer mesmo a você e a Gislaine. Olha, Alessandra, eu vou... Opa, desculpa, mas eu vou complementar aí, pegando um gancho com o Maurício, que foi espetacular, Alessandra, parabéns. Realmente você trouxe uma leveza para um tema extremamente crítico e que exige muita atenção e dedicação para todas aquelas pessoas que querem exportar, né? E até que interagindo com as pessoas que estão nos acompanhando, foram vários elogios, né? De dicas preciosas que você foi dando no decorrer aí da sua fala. Muitíssimo obrigada. Mas desculpa, Maurício, te interrompi. Eu vou deixar o seu comentário, depois a gente começa com as perguntinhas para a Alessandra aí. Eu estava acompanhando também para ver se tinha perguntas aqui, mas que eu queria começar com uma pergunta, na verdade, assim, pensando na cabeça do empresário que ouve tudo isso, né? Porque, assim, eu acho que esse evento aqui hoje, ele deu mais ou menos a sensação que os outros eventos todos deram, né? Que é aquele primeiro susto que a empresa, quando assiste isso aqui tudo, fala assim, caramba, quanta coisa que tem para eu pôr atenção, e quanto detalhe, quanta informação, como que eu vou fazer para me preparar para tudo isso, né? E a questão é essa, assim, puxa, eu quero exportar meu produto, e aí eu me deparo com esse monte de legislação, de regulamentação. Como é que eu faço para começar tudo isso, né? Como é que eu procuro uma assistência? Aonde eu acho essas informações? Eu sei que você, por exemplo, representa a CCX, né, que são as comerciais exportadoras, né, que, aliás, é uma grande parceira nossa, a Rita está sempre presente em nossos eventos e tal. E, por exemplo, a comercial exportadora, ela pode ajudar a empresa a conseguir todas as informações, fazer essas adaptações dos produtos? Como é que funciona isso na prática? Na prática, a comercial exportadora faz tudo, porque as pessoas entendem, às vezes, que a comercial exportadora é um abridor, né? Tipo, de mercado. Só que a gente sempre, para abrir o mercado, a gente tem que entender da lei. Então, não adianta, às vezes, eu querer oferecer um produto e a indústria ainda não está com a embalagem pronta, não está com a embalagem adequada, não entendeu que, às vezes, tem que diminuir, ou que tem que aumentar, ou que tem que alterar. Então, assim, às vezes, a comercial exportadora, nesse ponto, ela realmente, ela dá para o cliente, para a indústria, né, uma maneira de interagir no mercado pautada já na legislação. Então, diferente muitas vezes de só bater na porta e oferecer o produto, antes eu sempre preciso entender, eu disse, tá, mas qual é o país que você quer? Né? E às vezes tem que dizer, não, eu quero exportar para o mundo. Olha, para o mundo todo não dá de uma vez só. Né? Para onde é que você quer ir? Né? Então você tem que imaginar que você está num navio, você vai deixar a deriva? Qualquer porto é bom, tá, tudo bem, mas você tem que entender para onde você está indo, se você daqui a pouco não está indo para uma tempestade. Então, às vezes, você tem que recuar, você tem que parar, você tem que arrumar um navio de novo para depois andar, então, né, para depois navegar. Então, a comercial exportadora, ela serve um pouco para isso, sabe? Às vezes, tem indústrias que dizem, não, a gente vai por nossa conta. E eu sempre coloco o exemplo, eu falei, eu entendo, só que uma coisa é você estar tentando abrir caminho com o facão, enquanto a comercial exportadora, que tem 20 anos de experiência, já está no asfalto. O trilho errado, a gente já não vai pegar, porque a gente já pegou, a gente já fez vários erros, né? Ninguém nasce sabendo, então a gente já teve muitos problemas. Esses você não vai ter. Talvez a gente encontre novos, mas esses
os básicos a gente já pulou. Então, a comercial exportadora, de fato, eu acredito muito, né, e pelo menos é a maneira como a gente, né, na MEP trabalha, é essa linha da orientação, porque sem a orientação das embalagens, às vezes o produto é maravilhoso, mas foi como o case que eu dei, o produto era maravilhoso, na hora que a gente foi registrar o produto, que a gente foi fazer a pesquisa de mercado, você tem que mudar a garrafa. Ele, como assim vou ter que mudar a garrafa? Não tem nem fornecedor para esse tamanho de garrafa. Eu falei, pois é, ou muda a garrafa ou não vende, porque o regulamento é esse, né? Então, é mais ou menos por aí. É por isso que eu falo, porque é importante as empresas saberem, né? Porque às vezes se depara com uma coisa dessa, a empresa fala, não vou nem começar. Porque é tanta coisa, eu não sei por onde começar, e ele já assusta e para no primeiro passo, né? E é importante ele saber que sempre tem quem pode pegar na mão e ajudar, né? E no caso aí, uma comercial exportadora pode dar esses primeiros passos, né? E ele começar com a assistência de uma comercial exportadora, para vencer essa barreira inicial, e claro, depois ele pode ter a sua própria estrutura, montar aí um processo de adaptações para o mercado próprio e tal, mas eu acho que você saber que tem alguém que pode te pegar na mão para orientar nesse começo de caminho é importante, né? Ou seja, nem todas essas informações aí que estão aí, que você colocou, a empresa precisa saber ela sozinha, né, de como fazer essas adaptações, né? Exatamente. É bem assim, Maurício. Até aproveitando esse gancho, né, e belíssima explicação que você deu de uma comercial exportadora, né, Alessandra, aí a gente tem dentro da Becasa muitas empresas pequenas, né, que não têm a sua estrutura de comércio exterior, não tem essa preparação, já não está na estrada, como você disse, né? Mas, assim, o que você pode até para contar que tem gente ouvindo nós aqui, quando você faz uma venda, na parte mais assim, de uma regulatória para um Paraguai, por exemplo, você está vendendo uma linha de aromatizadores para ambientes, né? Porém, você tem que mandar o produto para ter um regulatório forte, como nós falamos assim, nessa parte que envolve químicos e tudo mais. Quem tem que dar as primeiras diretrizes do regulatório? É você como exportador que tem que estudar o mercado e fazer, ou o teu próprio comprador já te dá alguns caminhos das pedras? Você pode dar alguma dica, uma orientação sobre isso? Vamos lá. A gente tem 2 tipos de importador. O que bate na sua porta, então ele quer o produto. Então, se ele quer o produto, ele praticamente vai te passar o manual. E esse é a Mega Sena. Esse é que todo mundo quer, que bata na porta e eu quero comprar, né? Então, esse é a Mega Sena, que é a mais difícil de você conseguir. O segundo é aquele que eu bato na porta. Então, se eu bato na porta, eu, no mínimo, tenho que, pelo menos, eu posso nem fazer o registro, eu não preciso mudar tudo, mas pelo menos eu tenho que ter um PowerPoint já indicando que, oi, eu já li a tua legislação e eu tenho condições de cumprir isso aqui. Então, por isso que eu sempre volto. Escolhe o foco, escolhe o mercado e pelo menos... Sabe por quê? Porque teve clientes que eu atendi e quando a gente foi fazer essa parte de convergência, ele olhou e ele disse, eu não tenho máquina para fazer isso. E aí eu disse, então, para aqui. Então, não vamos nem oferecer, porque se você não tem como alterar a quantidade de embalagem, se você não tem como alterar a sua embalagem, pelo mínimo que a legislação de lá está pedindo, é até feio você oferecer, o cliente tem interesse, você, oi, mas é que eu não posso fazer a tua embalagem, eu não tenho condições, eu não tenho maquinário para isso. Então, assim, por isso que eu sempre digo, antes de você botar o seu produto no mercado, sempre pensa que o seu produto é o teu maior tesouro. E aí eu sempre digo assim, se ele é teu filho, você não vai botar ele descalço para andar. Você tem que vestir, né? Você tem que botar um sapatinho, né? Às vezes a menina um lacinho. Então assim, você tem que tentar, no mínimo, dizer para ele, oi, olha só, eu estou arrumado para a ocasião. Então é o que eu digo do regulatório, né? A gente tem que ter, sim, essa preocupação. Não adianta você querer, eu consegui um cliente que ele tem interesse em comprar e tal, mas eu não sei nem o que ele está pedindo lá de registro. Vou dar um outro exemplo. Teve uma cliente nossa
que aqui no Brasil não exigia laudo de vitamina D na alimentação, no produto dela. E nos Estados Unidos exigia. E o cliente deixou de comprar porque ela não tinha o laudo. Então, quando ela veio, né, para nós, ela veio dizendo, não, olha só, eu já tenho registro no FDA, já está tudo pronto, eu só quero alguém que me abra mercado. Então, tá bom, então se está tudo pronto, está tudo pronto. E isso foi uns 2, 3 anos atrás. Hoje, na MEF, a gente já não faz isso. Hoje eu já tenho um diagnóstico, onde eu vou fazer um perfil, justamente para não ter esse erro. Então, veja que é por isso que eu digo assim, a gente já errou, a gente já tentou fazer de algumas maneiras, né? Então, assim, teve um outro cliente na África do Sul que ele pediu um tipo de ficha técnica que o cliente aqui não tinha um modelo. E a farmacêutica dele não falava inglês. E aí eu não tenho como traduzir isso é tudo composição química, né? Não, isso não faz parte, né, de uma comercial exportadora ou até de um trader, não é parte. Isso, então a gente não vai vender porque eu não vou pagar alguém para fazer isso agora. Então, entende como o regulatório, muitas vezes, você trava a venda, porque às vezes a indústria ela não vai ter esse tempo para se preparar para passar para o importador. E se o importador ele abriu a brecha para negociação, você não pode levar um mês para mandar uma ficha técnica adequada dentro do que ele precisa para regular, né? Obrigada, Alessandra. E Alessandra, uma pergunta assim, você que tem tanta experiência em internacionalização de empresas e produtos, né? É uma questão assim bem de sensação para as empresas, né? Porque a gente tem falado muito nesses eventos sobre todos esses espaços e adaptações que a empresa tem que fazer para acessar o mercado internacional. E a gente tem falado bastante sobre a internacionalização até como uma forma de saída para a crise, né? E você que tem toda essa experiência, fala assim para as empresas, né? Vale a pena enfrentar tudo isso e acessar o mercado internacional? Né? Essa é a pergunta do 1 milhão, né? Que pergunta, viu, Alessandra? Você vai perguntar para mim que vendo isso, Maurício, complicado o negócio, mas vamos lá. Eu vejo o seguinte, a exportação ela é uma sangria. Ela não é rápida, só que eu acho que ela é necessária. Eu tenho uma empresa desde 2006. Eu estou no comércio exterior desde 2000. Então, eu vi 11 de setembro, eu vi Espanha quebrando, eu vi Estados Unidos quebrando, eu vi Dilma, eu vi impeachment, Odebrecht, greve do caminhoneiro. Gente, então assim, para mim, hoje eu enxergo, claro, não são todos os produtos que são exportáveis, também eu acho que também tem que ter muito essa consciência, tem gente que vem com o produto, gente, isso aqui não é exportável, né? Mas eu vejo, um tripé. Hoje é assim, é loja física, e-commerce e exportação. Porque o Brasil, de forma geral, a gente é um país da crise. A gente demora muito na retomada. A greve do caminhoneiro, a gente não tinha nem conseguido ainda respirar economicamente, a gente está com uma pandemia. Então, se você abrir o mercado, ele é demorado, mas depois que você entra, você sempre vai ter, então, ou seja, você vai estar num tripé. Eu acredito muito no trio, né? Inclusive, o nome da minha empresa em Portugal é Trio Fênix, né? Então, assim, eu acredito muito nesse tripé. Eu acho que a exportação, e além disso, vários clientes que a gente fez diagnóstico, que a gente internacionalizou, eles começaram a adaptar outras informações para eles aqui no Brasil, que eles perceberam que eles poderiam fazer de forma diferente, que eles perceberam que eles poderiam agregar melhor o produto, eles mudaram a embalagem, as informações foram mais claras para o consumidor final. Então, de alguma maneira, a internacionalização traz para a indústria uma outra visão de mercado, porque ela começa a entender, né? Tipo, poxa, mas se lá fora isso é legal, essa informação, conceito, né? Várias empresas a gente pega, tá, mas qual é o seu conceito? O que é que você tem de diferente? Teve um cliente que a gente fez uma visita e, nossa, ele tem um conceito maravilhoso. Ele dá prioridade para contratar mães de família.
que são mães normalmente divorciadas ou que acaba criando o filho sozinha. Então, assim, eles dão prioridade para contratar mães, né? Eu não gosto de usar a palavra solteira, mas mães que criam os filhos sozinhas. Então, assim, veja que eu olhei para ele e falei, como assim você não tem conceito na tua empresa? Né? Tipo, a prioridade que ele dá, né? Para poder auxiliar essas pessoas que têm mais dificuldade. Então, eu acho que a nossa visão, sabe, Maurício, de exportação, a quantidade de feira fora, emissões, a gente vê tanta coisa e que às vezes a gente olha uma indústria brasileira, ela tem tanta coisa, só que ela não consegue enxergar isso muitas vezes, né? Então, por isso que eu acho que a exportação, ela tem que ser o tripé comercial. Não precisa fazer tudo rápido, né? Eu sempre brinco, gente, não vamos para a lei do canudo, né? Ai, não tem lixo, vamos fazer uma lei do canudo, agora ninguém mais pode tomar água no canudo, mas aí todo mundo compra a garrafa PET, né? Então, assim, não precisa fazer isso. As coisas podem ir se adaptando calmamente. Então, assim, você tem caixa em estoque? Tudo bem, use essa caixa. A próxima vez já vamos fazer uma caixa já modelada para exportação. Tem embalagem ainda? Tudo bem. A próxima vez a gente já faz bilíngue. E aí, aos poucos, a empresa ela vai colocando essa cultura exportadora, né? Então, hoje, eu vejo a exportação como um tripé comercial, né? Ela não pode ser olhada, eu estou agora com o câmbio alto, eu vou exportar, até porque abrir mercado no momento pandêmico é bem complicado, né? Não é assim, mas eu vejo, assim, que nesse momento a gente pode preparar a casa para alçar voo, sabe? Em breve, assim. Perfeito. E olha, eu acho super legal ouvir isso, porque você vê, a Gislane sabe bem, e quem já ouviu meus outros eventos, os outros eventos que eu participei, sabe, eu tenho falado isso bastante, sabe, Alessandra? Eu acho que foi uma das maiores lições que as empresas têm começado a aprender, está começando a aprender aqui no Brasil, é isso, que a internacionalização não só é possível para as empresas, mesmo para as pequenas empresas, né? Não só é possível, mas ela é necessária, né? E isso é uma mensagem que a gente tem procurado passar bastante aqui no Instituto. E eu acho que você colocou, sob uma perspectiva técnica, aquilo que eu tenho falado sempre aqui, né? Ou seja, você precisa ter um pé lá fora, não dá para você ficar sujeito às flutuações de um único mercado. Acho que esses percalços que a gente passou na nossa economia aqui ensinou as empresas isso, né? Então você vê, é um processo que, claro, é trabalhoso, demanda uma atenção, demanda investimento, demanda tempo, vai tomar energia aí do empresário, mas é super importante para a sobrevivência da empresa. Né? Então eu acho que você soube passar isso muito bem e com essa visão técnica tua e de uma visão de experiência de vida aí, né? De muitos anos de experiência. Agora, com relação ao tema específico de convergência de produto também, uma pergunta também que eu tenho, também de coisas que a gente ouve bastante no Instituto, assim, de questão de convergência de produto, é uma coisa bem específica, né? A gente ouve muito falar, assim, da questão da adaptação para o consumidor. Como é que se faz esse teste do produto no mercado, né? Por exemplo, eu quero exportar, sei lá, um determinado produto que se venda em supermercado. O que a gente ouviu muito falar, assim, às vezes ele faz toda essa preparação, ele adapta tudo, vê toda a questão regulatória, faz toda a parte de marketing, não sei o quê, chega lá e o produto não cabe na prateleira do supermercado. E ele não tinha pensado nisso, né? Ou a cor da embalagem do produto é uma cor que naquela cultura tem um caráter que para o consumidor lá é muito ruim, né? Como que se faz esse tipo de pesquisa na prática? Tem como mandar o produto antes, dar uma testada no consumidor local? Como é que vocês fazem isso na prática? Olha, Maurício, na prática mesmo. Carregando mala de amostra. Então, assim, até uma vez eu fui e a minha filha perguntou se eu estava indo para Hogwarts, porque eu fui com 6 malas de amostra. Ela falou, mamãe, só falta a coruja. Eu falei, só falta a coruja, minha filha. O resto foi tudo. Então, é bem na prática mesmo, sabe? Então, assim, eu acho assim, Maurício, o ponto de embalagem, justamente todo esse regulatório, né, do supermercado que você está falando, ele vem daí. Então, se você tem um regulatório lá, ele vai caber no supermercado lá, né? Então, assim, por isso que eu sempre bato muito nisso. Eu entendo que a composição de custo é importante,
eu entendo, mas não adianta você estar lá suando a camisa para uma composição de custo, que se você não colocou, vou dar um exemplo, a gente exportava para o Irã, tá? A gente exportava aloe vera em pó para cosméticos para o Irã. Eu acho que assim, até agora eu não vi nenhuma trading que fez isso, mas a gente fez. Eu fiz 8 vezes a documentação para o Irã. Toda vez eu mandava, o cara ia lá para fazer o registro para liberar, ele voltava. E aí, até que quando deu a última, ele falou, agora precisa consularizar. Eu falei, tá. Mais de R$2.500 para consularizar. E esse custo não estava embutido. Então, veja que às vezes é isso que você coloca. Né? Como é que funciona na prática? Então, veja que assim, a meu caminhar de facão, eu já fiz vários, esses eu não erro mais, né? Mas agora, cada país, ele exige uma maneira diferenciada de fazer. E como é que eu vou fazer esse produto, né? A gente teve um produto que a gente testou ele 3 vezes no mercado, indo para a feira. A feira, gente, assim, de forma geral, aqui no Brasil, o pessoal só dá a amostra, né? Eu já fui em várias, né? As maiores eu sempre vou. Mas eles só dão a amostra para o comprador. Aqui no Brasil, o pessoal regula a amostra. O pessoal regula a amostra, o pessoal não oferece para as pessoas comerem, provarem, sentirem, pegarem, né? Então é meio assim, não, aquele ali é só curioso. Não, nem dá bolachinha, não dá bolachinha, é só curioso. Não. Lá fora, eles querem que tu coma o tempo inteiro. E aí eles olham e dizem assim, tá bom para você? Eu achei um pouquinho salgado. Ok, ele anota. Então, como é que você consegue testar o seu mercado? Fazendo o povo comer, fazendo o povo cheirar, sentir, então, né, botar o tecido, como é gostoso, como é macio. Então, assim, teve um produto que nós fomos, a primeira vez, teve 90% de aceitação. Então, a gente já sabia que aquele produto, naquela região, estava ok. Esse mesmo produto, a gente foi para Nova York, deu 90% de aceitação. Esse mesmo produto, a gente foi numa feira em São Francisco, 60%. Lá, o pessoal achou muito doce. Então, quando você faz a feira, a visão tem que ser, eu quero que a maioria coma, a maioria passe o creme na mão, a maioria cheire, porque é esse feedback que você vai conseguir adaptar o produto para aquele local. Agora, a gente teve um caso de um cliente que ele dica legal isso aí, né? Trabalhar energético. E aí eu falei para ele, energético é complicado. Ele, não, mas é que o nosso energético é natural, não sei mais o quê, que tem menos substâncias químicas. E eu tenho um comprador no Uruguai. Tudo bem. A gente mandou, foi fazer a análise, ele tinha que mudar a metade da fórmula dele. Inviável? Ele falou, pô, mas aí se eu tirar tudo isso aqui, eu falei, pois daí não é teu energético, né? Então, tipo, então inviável, né? Então, assim, produtos, por exemplo, como aspartame, na Europa não é usada há mais de 10 anos, no Brasil ainda tem algumas indústrias que ainda usam. Então, quando você começa a entender um pouco do que lá pode ser usado, do que não pode, olha o marketing que você tem aqui, que você não tem esse produto na tua fórmula. Olha o marketing que você está dentro de uma regulação europeia. Né? Olha o marketing que você está alinhando as estatísticas, o tecido, a composição, que é mais algodão. Então, é por isso que, assim, a parte da testagem, né, do produto, ela é no consumidor final. As pessoas, muitas vezes, entendem que o comprador é que define. Não, ele só vai comprar o que ele vende. E se você não testa o mercado numa feira, como é que você vai entender que o teu produto é adaptável àquele consumidor? Exato. Inclusive, eu lembro que alguém comentando comigo estava fazendo exportação. Não lembro nem se foi com você, se foi você que me contou isso. Estava fazendo exportação de água de coco e que e que imagina que lá fora, dependendo do país, só toma água de coco saborizada. Imagina que é coisa que o brasileiro nunca pensa, né? Vai botar sabor na água de coco, né? Água de coco, sabor maracujá, sabor uva, sabor não sei o quê. Não, ele gosta empolgado, que ele tinha uma água de coco maravilhosa. Eu tinha acabado de voltar da feira e eu falei, E quantos sabores o senhor tem? É água de coco. Água de coco, como assim sabor? Olha, até isso.
Por exemplo, muita gente quer o mercado americano, né? Para alimento, o americano, de forma geral, ele quer tudo muito vitamins, né? Eles gostam muito de vitamina, então, assim, enfia um monte de vitamina. Então, assim, às vezes, o produto brasileiro, ele tem que trabalhar muito para estar dentro do paladar americano. Mas o europeu, de forma geral, não é assim. O europeu, ele gosta de ver a cenoura, entende? Ele gosta do produto que ele consiga enxergar o que ele está consumindo de fato. Enquanto o americano, ele quer a barrinha, ele quer o prensado, ele quer o suco misturado com água de coco, com um suco de laranja, com mais um aditivo de cálcio. Então são por isso que, lá de novo, para onde você quer ir? Porque as adaptações às vezes são maiores, né? E às vezes a indústria aqui, ela olha, mas eu tenho que adaptar muito. Bom, então vai para um outro mercado, vai para o Paraguai, vai para o Uruguai, que é o mercado menor, né? Então, erra no mercado, não é que é para errar, mas assim, se for para errar, às vezes erra no mercado que é menor, porque você vai investir menos, né? E às vezes tem gente que quer sair do Brasil e já ir direto para os Estados Unidos. Produtos que são mais difíceis, né? Alimento, cosmético, bebida alcoólica, né? São alimentos que são mais taxativos, por quê? Porque são alimentos em contato com a pele, é digestão. Então, quer dizer, você tem que saber exatamente, peraí, esse produto vai ser bom para o meu cidadão aqui, né? Agora, já o vestuário, a casa, às vezes tem outras normativas que não são tão reguladas quanto o alimento, o cosmético e a bebida. Perfeito. Alessandra, até aproveitando, pegando até um gancho do que você está falando, assim, eu só estou acompanhando e vendo as dicas preciosas que você deu aqui nessas falas, né? Para todos os a participação em feira, a preparação, que é algo que a gente vem falando, a importância que é você se preparar, né? Escolher o seu mercado-alvo. Mas vamos partir para uma rodada de negócios. Eu sou uma empresa, estou iniciando e eu vou participar de uma rodada de negócio. E aí eu tenho lá, dependendo da rodada de negócio, eu tenho compradores que podem vir de vários mercados, várias regiões, e às vezes eu não vou conseguir me preparar para todos eles, né? Diferente, depende se você tem já definidas regiões. Qual dica que você dá para essa empresa que está participando de uma rodada de negócio na sua primeira vez, né? Ele já se preparou, já procurou ver da melhor forma possível do seu produto, da sua empresa, que a gente já vem falando também nas outras semanas, né, Maurício? Tanto que foi, porque a gente vê assim, a preparação é algo prioritário para você iniciar. E eu digo também, não é nem só para exportação, acho que é para tudo, você tem que se preparar. Mas e partindo para uma rodada de negócio internacional? Tem alguma dica, além dessas dicas que você já deu para ir numa feira? Tem a rodada, aí que tá. Hoje a gente tem rodadas online, então acaba sendo uma dinâmica diferente. As rodadas B2B, normalmente, você tem 20 minutos. E é claro que você não vai dominar os 20 minutos, porque às vezes o comprador, ele quer também falar, ele quer mostrar como ele compra, e eu sempre coloco o seguinte, na rodada de negócio, você tem que fazer um speech em 5 minutos. Você tem mais que pegar informação do que você querer vender. Tive que bater muito com a instrução que o Lucas deu na preparação para a rodada de negócio, não é isso mesmo? Na última semana, inclusive, foi um pitch sobre, exatamente. Você tem que chegar e dizer assim, bom dia, meu nome é fulano, eu venho por causa da empresa tal, nós temos essa linha de produtos, tenho esse catálogo, e eu gostaria de saber o que você procura, como você busca, e busca o máximo de informação dele. Por quê? Se você não faz negócio com ele, especificamente, você pelo menos entende como funciona no país dele. Pergunta sobre a legislação, pergunta qual é o órgão, e qual é o órgão que regula? Mas é que o teu produto eu vou ter que registrar. Mas lá assim, qual é o nome do órgão? Por quê? Porque quando você tem essas informações, às vezes você mesmo pode buscar, né, no nosso amigo Google, as informações daquele órgão. Então, você pode ir lá naquele órgão, hoje você pode até traduzir, né, automaticamente, você vai ver lá o órgão X da Arábia Saudita que regula alimento, e pelo menos você consegue ter uma ideia se você está próximo ou não daquilo. Então, eu sou muito prática nesses pontos, porque tenta absorver mais informação, porque por mais que você não saiba, às vezes você vai sair dali e vai dizer, puxa, para esse mercado aí,
eu vou ter que pagar muita tradução, eu vou ter que pagar muito registro. E aí, às vezes, vai perguntar, mas custa quanto para registrar? E como é que você faz? Como é que eu posso fazer para entrar na sua linha? Qual é o tipo de faturamento que vocês trabalham? Porque muitas vezes, olha, eu sou do grupo X, por exemplo, um Carrefour da vida, e a gente só paga com 90 dias, 180 dias. E aí, você tem fluxo de caixa para isso? Então, às vezes, você já vai entender que essa linha, esse tamanho de empresa já trabalha dessa maneira, então não é ali o teu foco, não é a persona que você vai trabalhar para prospectar. Você vai tentar ir outro. Então, a rodada de negócios, assim, Gislaine, eu acho muito válida para aprendizado. E eu sempre gosto de colocar para o cliente assim, a expectativa da venda, ela sempre vai estar ali, né? A gente sempre vai estar com aquela vontade de... Mas é muito difícil você tirar o pedido de produtos que têm convergência e legislação de registro. É muito difícil você, para uma feira, tirar um pedido de alimento, de bebida alcoólica, até mesmo de cosmético, porque ele tem que fazer o registro. Diferente se você já tem o registro. Então, se é um mercado que você quer aplicar, você vai dizer, não, mas olha, o meu produto, o meu cosmético já está todo registrado na Europa. Já. Inclusive, eu tenho uma importadora ou eu tenho um parceiro que ele é um CD, ele importa e ele entrega para você. Por quê? Porque muitas vezes ele não quer fazer o transatlântico, né? Ele não quer comprar, ele já quer comprar lá. Então, você tem que aprender hoje, a negociação, Gislaine, ela está muito diferente do que era 10 anos atrás. Hoje é assim, você acredita no seu produto? Então, bota aqui um marketplace aqui, eu compro daqui para testar. Então, muitos, principalmente alimentos, bebidas, cosméticos, ele vem nessa pegada muito do marketplace. Diferente do home decor, diferente do vestuário. Você vai numa feira de vestuário, a pessoa tira pedido na hora, né? Ou tira pedido, ou já vê o catálogo e diz, olha, eu gostei dessas peças daqui, dessas referências, e depois você me manda por fora. É incrível, mas o vestuário, o decor, você tira pedido na feira. Então, por isso que, assim, o roadshow, ele é interessante, né? Essa plataforma, às vezes até mesmo, né, de apresentação de produto, mas sempre tente buscar mais informação do comprador. Perfeito, Alessandro. Acho que fica até a dica aí, né, Maurício, para os nossos ouvintes aqui que querem focar no mercado, né? Focar, já ver seu produto, de repente, dependendo, já ver toda essa parte regulatória, né, Alessandra, que é tão importante. A gente sabe que tem produtos que são mais restritivos, isso em qualquer país, e também sabemos aqueles que não são tão restritivos, mas sempre vale a questão de olhar de uma forma geral, inclusive até a questão da embalagem, até que um dos ouvintes aqui nossos até comentou que vai precisar de ajuda quanto às embalagens, né? O Marcos até falou. E acredito que sim, porque, inclusive, ele é um associado da Becasa, ele trabalha com Juta, é uma empresa belíssima, com produtos lindos, mas você tem produtos de vários tamanhos e de várias formas, então tem que adequar a questão da embalagem. Mas acho também que ficou muito rica a sua dica, né? Ver o que você já tem, vai testando, usa e vai modernizando e vai atualizando, e até de acordo com os contatos que vão surgindo, né? Eu acho que é importante você ter esse contato com o mercado externo. Eu concordo plenamente com tudo que vocês estão falando, porque eu sou uma pessoa que eu acho que a exportação, nós brasileiros devíamos ter essa mentalidade. Eu tenho uma empresa, eu já vou pensar sempre na exportação. Não tenho por que eu ser um fabricante e pensar somente em um único mercado, colocado até pelo próprio Maurício. Então, a gente tem que realmente ver, né, o valor que nós temos e acreditar, como você também já até comentou sobre isso. Eu te agradeço muito. E essa questão aproveitando aí, né, falou que vai precisar de ajuda, reitero aquilo que a gente falou no começo, né, que essas informações todas a gente passou no âmbito geral, né, mas que a gente vai ter agora em seguida o lançamento aí do curso de capacitação, que a gente está chamando de curso de capacitação, mas na verdade assim, porque ele tem a parte de teórica, que vai ser, na verdade, um detalhamento de todas as informações que foram passadas, por exemplo, nesse evento aqui, mas que dentro de cada um desses módulos tem a parte de mentoria, né, que é individual para as empresas, que é justamente para dar esse suporte aí para as necessidades de cada empresa. Então, vocês vão poder entrar em contato com
com os profissionais de cada uma das áreas aí para dar um auxílio para vocês nas necessidades específicas aí da empresa de vocês. Exatamente, Maurício. Como é importante você, assim, ter esse momento e se preparar realmente. Porque, de novo, se você é um fabricante, você tem tudo para ganhar o mundo. É só se preparar. Às vezes você fala, nossa, mas só... Não, mas é porque você se prepara para tantas outras coisas, né? Por que não se preparar para você ter o seu produto em outras regiões, não depender somente de um único mercado? Né? Desculpa, Alessandra, te cortei. Eu ia só dar mais uma dica, claro, depois que tudo isso passar, mas eu sempre gosto de orientar, às vezes, o cliente a não ir expor na primeira vez. Eu sempre gosto de orientar para ele ir na feira que ele quer expor como visitante. Ah, mas Alessandra, mas aí eu vou pagar... Primeiro, quando você imagina ir para uma feira, o público, de forma geral, ele te quer ver todo ano lá. Então, é melhor você ir na primeira feira. Você vai fazer uma espionagem industrial, literalmente. Você vai ver os concorrentes que vão estar na feira. Você vai verificar as embalagens. Você pode fazer uma pesquisa de mercado em loco. Esse é um trabalho que a gente faz também. Então, a gente faz a pesquisa de mercado em loco. Eu vou com a mala cheia de amostra, eu volto com a mala cheia de amostra. Porque daí depois eu chego e distribuo para todos os clientes, ó, é isso aqui. Então, ou seja, porque quando você está lá, você vê o hábito, você vê o consumo. Então, às vezes, tem indústrias que elas querem exportar, mas elas nunca foram numa feira lá fora. E aí fica muito, às vezes, a cultura, ela fica, por isso que fica muito distante. Porque às vezes ela se enxerga assim, poxa, eu nunca nem fui numa feira dessa, como é que eu vou querer exportar? Então, eu dou isso, sabe? Tem missões, né, com vários organismos, a Fiesp sempre faz missão, o Sebrae, o IBREI, então assim, né, a Becasa também, acredito que também já deve estar na pauta algumas coisas, então assim, isso é muito importante, porque daí quando a empresa ela vai lá, ela olha e diz, cara, o meu produto não tem. Ou, puxa, aquele ali é parecido com o meu, mas o meu ainda é melhor. Ah, mas eu tenho que melhorar a minha embalagem, porque a embalagem dele é bonita e a minha não. Então, você consegue mais ou menos se adaptar para no próximo ano você conseguir de fato ir assim. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, muitas vezes os clientes eles vão de primeira na feira, eles voltam super chateados, porque não tiram pedido, fazem um monte de contato, e uma das coisas que eu sempre chamo a atenção, tá bom, vai para a feira e quem é que vai fazer o pós-feira? Porque muitas indústrias se perdem no pós-feira também. Porque normalmente quem vai para a feira ou é o dono, ou é o gerente, que aí, como eles não têm uma plataforma, não tem um departamento de comércio exterior, eles retornam com um monte de cartão, passam 1, 2, 3, 5, 6, 8 semanas e eles não fizeram follow. Então, muitas vezes o pós-feira ele também se perde nisso, né? A mesma coisa na rodada de negócio também, né? Tem que fazer o follow depois. Então, ou você tem uma comercial exportadora, né, que pode te dar esse apoio e terceirizar essa parte do comércio exterior para ela, e ela vai fazer os follows. Eu tenho clientes que eles fazem a feira, eles retornam e me passam tudo, as fotos de todos os cartões, e a gente que entra em contato faz o follow. Então, são maneiras que você consegue estar transferindo para uma outra pessoa para não perder esse investimento, porque a feira ela é um investimento muito alto. Mas a dica é ir na feira primeiro e fazer uma visita. Eu queria ir na feira de Nova York. Então, vai lá, faz a... eu quero ir numa feira Home Decor de Barcelona. Então, vai para Barcelona e faz a feira. Então, esse trabalho de se preparar para a exportação, ele não é um mês, né? Ele é longo, ele é uma caminhadinha, ele não é tão rápido quanto muitos acham que é, né? E a adaptação, ela passa por essa experiência, né? Por ir na feira. Exatamente, você sabe que até eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque eu venho falando muito isso dentro da Becasa, né? Que sim, nós fazemos missões, inclusive somos parceiros de várias feiras importantes de home decor, né? Aí, tanto a Messe em Frankfurt, Chicago e outras mais. E eu sempre falo para todos os associados, vão primeiro fazer uma prospecção, conhecer o mercado, e depois sim vamos expor. Né? Então é bom ouvir isso, né? Porque às vezes fala assim, nossa, a Gislaine que está querendo criar dificuldade. Não, não é. Eu quero deixar eles o mais preparados possível, né?
E aí, até aproveitando o gancho, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, o pessoal está aqui nos acompanhando, mas a Becasa ela está preparando, a gente está partindo para um showroom de exportação, Alessandra, que eu já até comentei um pouquinho com você, antecipei, e vamos ter rodadas de negócios, né? Inclusive a primeira rodada de negócios vamos fazer junto com o IBREI, com foco na América Latina. A gente vai mudar um pouquinho, porque a gente vai deixar os associados preparados para a América Latina. Certo, Maurício? Certo. E eu queria uma dica para você, até para esse pessoal que está nos ouvindo, para o showroom. Existe alguma dica? Na feira está perfeita a sua colocação, acho que ficou aqui gravado, eu tenho certeza que muitos vão ouvir novamente, até para entender e seguir os passos e as dicas que você deu. Mas e para um showroom? Porque a gente está provocando esse showroom para que os compradores, né, que o mundo conheça o que o Brasil tem para oferecer, porque nós somos muito ricos, né? Nós temos produtos. Eu foco casa e decoração, mas temos outros setores e com produtos belíssimos. E quanto afora valoriza o que temos aqui, principalmente a nossa brasilidade, né? Tem alguma dica para o showroom também, além das feiras? E a gente está falando de um showroom virtual com rodada de negócio virtual? Era isso que eu ia perguntar, né? O showroom, ele é virtual ou ele é físico? Porque... Virtual. O showroom físico, normalmente o showroom ele fica responsável em trazer os compradores, né, e tudo mais, promover o produto. O showroom virtual, eu acredito que, assim, de forma geral, primeiro que você sempre vai mostrar o seu melhor. Eu acho que parte daí. Então, assim, a escolha dos produtos para o showroom, normalmente, o que o comprador ele pergunta? Qual é o teu carro-chefe? O que você mais vende? Esse é um ponto. O segundo ponto é que o preço, normalmente no showroom, tem que estar conversando com o seu preço no Brasil. Então, muitas vezes, o que o comprador faz? Isso é bem comum. Ele entra no site da empresa. A gente manda a apresentação, ele vai lá, ele vai entrar no site da empresa para ver o preço. Então, assim, eu sempre gosto de brincar o seguinte, pessoal, na Europa você ganha 1 centavo de troco, e nos Estados Unidos também, porque lá o dinheiro vale. Então, eles contam moeda, literalmente. Enquanto aqui, às vezes, a gente deixa já no supermercado 50 centavos, porque não tem nem troco. Então, a chamada para o showroom é justamente essa, porque normalmente você vai ter lá os seus produtos. Então, assim, o que eu levo para um showroom? Seu carro-chefe, os principais produtos que você vende, né, os diferenciais do produto. Eu não sei como que vai ser esse showroom virtual, né, como que ele vai estar sendo elaborado, mas a parte um pouco do diferencial da empresa, né. Hoje existe uma tendência, né, nós somos a primeira trading no Brasil a trabalhar com sustentabilidade, né, então, assim, a nossa linha, a gente segue muitos parâmetros europeus de sustentabilidade, comportamento, então, assim, o que é que você tem a oferecer a mais? Hoje, muitos querem também saber um pouco do conceito da empresa, né? Os próximos passos da empresa. Mas o showroom, especificamente, Slaine, é o carro-chefe. São os produtos que mais saem e, principalmente, ter o preço na ponta da língua. Então, essas composições de custo, elas já têm que estar integradas, porque na hora que eles demandarem, eles vão querer saber. A outra coisa que eu gosto sempre de chamar muita atenção é cuidado um pouco com a parte da quantidade de produto exposto. Nem todo o produto, nós tivemos uma cliente uma vez que ela tinha mais de 90 produtos em linha. E eu olhei para ela e falei, você consegue produzir isso toda hora que entra pedido? Ela falou, não. Eu falei, então qual é o produto que você produz o tempo todo e que você não tem sazonalidade? Ah, são esses 40 aqui. Então são esses 40 que vão para exportação. Então, cuidado um pouco, às vezes, na quantidade de produto que você vai expor e o tempo que você leva para estar colocando esse produto para rodar na fábrica, na indústria. Porque, às vezes, são produtos, esse produto é lindo, maravilhoso, mas ele não vende muito, mas é que eu acho ele tão lindo. Pois é, mas você tem a matéria-prima na mão, não é uma matéria-prima importada, não tem alteração muito de preço. Então, veja que Portugal não tem inflação, gente. Lá o preço não aumenta, 2, 3 anos o preço não aumenta, se vai na gôndola do supermercado não aumenta. E aqui a gente tem que meio que calibrar a bola, né? Para tentar achar um câmbio que a gente não vai também aumentar a tabela. Então é meio complexo isso. Então, o showroom eu sempre indico isso, os carros-chefes e principalmente os produtos que você tem mais facilidade em produzir, para que você também seja ágil na entrega.
né? O comprador, ele vai aguardar 45 dias? Vai. Eu tenho compradores que, às vezes, eles compram em fevereiro e pedem a entrega em maio. E a indústria pode fazer para março, mas ele quer que entregue em maio. Por quê? Porque é sazonal. Mas, né? Então, assim, cuidado um pouco com isso. Eu acho que o showroom, a dica que eu dou é essa. Produtos carro-chefe, preços adequados que sejam similares ao que hoje você vende o B2C no Brasil, porque ele vai fazer essa conta, e você defina uma lista para exportação. Você não precisa ir com todo o teu catálogo para exportação se você não tem como fabricar. Excelente, Alessandro. Muitíssimo obrigada. Maurício, algum comentário? Não, achei excelente. Achei que foi uma belíssima aula aí. Um assunto super diferente. E ouvir alguém que tem tanta experiência de mercado assim é sempre, nossa, sempre um prazer e a gente aprende muito. Então, olha, muito obrigado, Alessandra. Como é que era? Eu não ouvi você falar. Parou lá para vender. Mas tudo que você disse ajuda na venda. As dicas que você deu desde o início da sua fala, todas vão ajudar na venda, Alessandra, esteja certa disso. E eu tenho que, assim, até eu estou olhando agora que o tempo, né? Nós estamos aqui com as pessoas nos ouvindo e até interagindo, as pessoas elogiando, você vê que as pessoas, elas estão realmente assimilando tudo que você está trazendo e realmente é uma aula e um tema polêmico que ela traz uma leveza para a gente, né? E com dicas já que você já começa a se preparar para tudo, Maurício. É para você, de repente, já ir para uma rodada de negócio, partir para o seu showroom e você já bem preparado. Isso é excelente, Alessandra. Realmente, assim, te agradeço muito, te dou os parabéns por esse momento. Acho que aqui foi mais do que uma aula, viu? Foi, assim, o caminho das pedras para você atingir o seu objetivo de vender e colocar teu produto no mercado externo. Realmente, parabéns. Espero que a gente possa ter outros momentos mais, né, juntas aí fazendo um trabalho. A gente já tem feito algumas coisas dentro da Becasa com você, Alessandra, né, que acho que vai ter muito sucesso, né? Com o Ibrei aí a gente tem vários assuntos ainda, temas, programações previstas para um bom tempo, né, Maurício? O passo a passo para exportação, a gente está chegando quase no fim, a gente tem na próxima semana ainda, que é um dos últimos temas da programação, porém a gente vai dar continuidade. Dentro da Becasa a gente vai ter esse curso, que o Maurício comentou, vamos ter também já as rodadas de negócios com showroom e outras ações mais que a gente já está startando, principalmente já pensando em 2020, né? Que todo mundo fala de retomada. A retomada já aconteceu, gente, né? Os mercados têm o que estão sentindo mais, sentindo menos, uns mais lentos, outros mais ágeis, mas já começou, né? Então, ou o novo normal já não é mais normal, já é a realidade também, né? Então, isso é bom. E ter você hoje aqui com a gente, Alessandra, olha, eu digo para você que não é um fechamento hoje, porque a gente tem mais um próximo evento na próxima semana, mas você falou de tudo praticamente que a gente trouxe desde o dia 16 de junho, Maurício, né? De coisa que a gente vem trazendo, inclusive não só dessa programação da Becasa como Ibrei, mas também o que nós tivemos com o FECAP, com o SPM, complementou e trouxe. Então, assim, realmente, parabéns, excelente, desejo todo sucesso e que você continue sempre muito próxima da Becasa. Eu agradeço. E eu fico à disposição. Eu agradeço, fico à disposição, enfim, né, para qualquer outra demanda, né, a nossa área, né, como o Maurício fala, a gente pega a mão na massa mesmo, né, a gente etiqueta a caixa, a gente, né, troca a caixa, quando às vezes a caixa às vezes chega toda ruim, sai correndo para comprar para repor. Então, eu acho que essa parte da exportação, ela é uma parte que eu sempre falo isso. Eu ainda quero chegar um dia num supermercado em que eu veja uma área made in Brasil. Porque hoje o que eu enxergo é o açaí made in Spain, a castanha made in Portugal, a caipirinha made in China, né, a cachaça made in USA, né? Então, assim, eu realmente quero, sabe, um dia que o Brasil, ele tenha lá, né, uma área, como tem, o peruano tem, o chileno tem, né, e o Brasil, ele tenha essa área de produtos made in Brasil. Então, eu acho que
A gente vem caminhando, né? São anos, a CCX, ela vem trabalhando há anos, né? A Apex, né, dá o apoio junto à PIEX também, então os PIEX antigos, assim, era bem difícil a indústria entender, às vezes eles nem entendiam muito bem o que era exportação, eles achavam que era de um estado para o outro, né, e aí a gente veio nesse caminhar, então eu acho que hoje as indústrias, elas entenderam que não tem volta, até porque a gente tem concorrentes batendo na porta, né, então, a partir do momento que você é uma indústria, você também está aberto a todo e qualquer mercado, inclusive o lá de fora entrar, né? Então, eu acho que aquela história de a gente exportar laranja e importar o suco de laranja, né? Que a gente dizia, poxa, a gente exporta laranja e importa o suco de laranja, né? Eu acho que a gente tem que olhar assim para uma tecnologia, né? Para novos maquinários, né, para uma revitalização industrial, e eu acho que isso está acontecendo, sabe? As indústrias, assim, que a gente vai olhando e vai absorvendo, eles estão mudando a mentalidade, e eu acho isso muito importante. Então, assim, agradeço imensamente o convite, né, foi um prazer, eu sei que é um tema, às vezes, complexo, mas, realmente, eu tentei ir mais na praticidade do que na teoria, para as pessoas verem que não é impossível, né? Então, boa parte do caminho já está feita, né? A regulamentação brasileira é uma das mais complexas que tem. Então, se você já está preparado aqui, falta pouco para ir para lá, né? Bem pouco, não é muito. É bem assim mesmo, viu, Alessandra? Eu vou te falar que eu tenho o mesmo sonho que você, que eu quero ver cada vez aí chegar nos lugares e ver o Made in Brasil, que a gente produto nós temos para isso, né? E eu acho que é esse desejo, né? Essa vontade, que acho que aí junto com o Maurício, desculpa, Maurício, eu vou falar no seu nome também, do Instituto, do IBREI, dos profissionais que eu já tenho contato e que me sinto um pouquinho IBREI também, né? E não só da Becas e outras entidades pares, a PEC, CCE, São Paulo Negócios, tantas outras que faz todo um trabalho para justamente, acho que todos têm esse mesmo sonho, de ver o Made in Brasil cada vez mais em todos os lugares, que a gente tem produto para isso, né? E temos também condições, né? Como você disse, a gente tem aqui tudo o que a gente faz aqui no Brasil para acontecer, a gente consegue fazer em qualquer lugar. É só realmente acreditar, mas é só acreditar e realmente seguir em frente e não desanimar. Eu acho que essa é a parte principal, né? Eu acho que é aprendizado, né? Às vezes tem algumas indústrias que entram muito nesse ponto do dinheiro, do retorno. E eu sempre digo assim, o dinheiro ele vem. Ele vem. Se você está fazendo o trabalho, ele vai vir. Só que o mais importante é o conhecimento adquirido. Então, quanto mais conhecimento você tem do produto, quanto mais conhecimento você tem do seu mercado, quanto mais conhecimento você adquire, mais maduro e consciente das estratégias a serem tomadas você vai ter. Então, quando você não tem conhecimento, aí você mete o pé pelas mãos, gasta um monte de dinheiro, investe onde não é para investir, investe em mercado que não vai conseguir entrar, porque depois descobre que tem um monte de coisa para pagar para entrar. Então, por isso que eu digo assim, o primeiro ano, normalmente, né, os primeiros 6 meses, eu sempre coloco que é muito conhecimento, né? Tem clientes que não sabem nem como receber câmbio. Então, assim, são conhecimentos que são básicos que você tem que ter antes de você realmente, né? Não, vou tirar pedido, né? Não, vai tirar pedido, vai vir, mas tem que imprimir o bloco, tem que fazer o bloco do pedido primeiro. Exatamente. Olha, acho que a gente ficaria com muito tempo ainda falando, porque essa leveza, né, não é algo tão polêmico, é muito agradável, mas a gente já está passando aí de 1h30, Maurício. Olha isso, olha aí, Alessandra. Não vi o tempo passando. O pessoal aqui com a gente, dando vários feedbacks positivos. Agradeço a todos que estão aqui conosco também, elogiando, fazendo seus comentários. Acho que essa é a intenção de interagir, né? Reforço aí que a apresentação da Alessandra vai estar disponível junto com o vídeo, né? Gravação do evento de hoje também, para que outros que, de repente, chegaram atrasados ou que não teve a possibilidade de estar assistindo, esteja assistindo. Compartilho com vocês já que é muito gratificante, eu venho acompanhando a evolução nos últimos meses aí do nosso canal, da Becasa TV, no YouTube, e os nossos eventos têm tido muito acesso, então isso é positivo, então estamos no caminho. Então eu agradeço muito
Alessandra, por esse momento tão especial e importante para todos nós. Aprendi muito com você e agora eu estou vendo que tem muito para aprender ainda, né? Maurício, muito obrigada novamente pela parceria, por toda a dedicação também, para com os associados da Becasa, para comigo, para com todos. Agradeço a equipe da Becasa, que também se empenha, está aqui conosco, né, no nosso marketing, o William, que está ali fazendo a transmissão, controlando que tudo corra bem, e tantos outros, né, do Instituto, da equipe do grupo, né, MAP, Business, Alessandra, do CCX e de tantos mais, tá? Agradeço a todos vocês, desejo aí uma boa noite, um bom descanso, né? E logo estaremos novamente todos juntos. É isso aí. Gente, até mais. Obrigado, Alessandra, mais uma vez. Tchau. Um abraço, tchau. Até mais.